Capítulo 7. A extravagância secreta. Desperdiçando-nos em Deus. Porque este desperdício? Mateus 26:8. Eu estivera de terninho e sapatos de salto desde as 5 da madrugada e depois de uma manhã cheia, estava no aeroporto esperando o voo do começo da tarde de volta para casa. De volta para casa e para o marido, mas não para os filhos. Foi alguns anos depois da minha temporada na loja de North Berks Road, mais alguns anos antes, que o sofrimento da infertilidade tomasse conta da minha alma. Eu havia recentemente começado a querer mais. Queria mais do meu emprego de suporte comercial. Não estava cansada dele, nem mesmo cansada da parte burocrática ou das viagens, mas estava cansada de correr atrás de metas, de vendas e de um contra-cheque. Queria mais do que produtividade e sucesso. Eu queria contato com Deus, significado e qualquer coisa que fizesse diferença, mas fosse mais difícil de mensurar. Eu havia terminado o dia de trabalho e me sentia cansada, mas meu coração estava faminto. E aquela fome era algo que estava começando a agradar-me. Então orei: Deus, quero te encontrar aqui neste aeroporto. Encontrá-lo exigiria aquietar meu interior o suficiente para ouvir e responder. O tipo de diálogo que eu vim aprendendo a ter com Deus floresceu quando passei a vê-lo como uma troca. Minha mente por seus pensamentos, meu medo por sua segurança, meus sussurros por sua resposta. A caminho do restaurante, perto do portão de embarque, vi um senhor de idade sendo empurrado em uma cadeira de rodas. Orei para que Deus soprasse vida e vigor em seu corpo frágil. Vi outro homem correndo na velocidade em que minha mente normalmente funcionava. E orei para que seu coração acelerado viesse a conhecer Jesus. Vi uma jovem com os olhos vazios e orei para que ela tivesse o coração preenchido por aquilo de que mais precisava. Percebi novamente que as pessoas ao meu redor não eram meramente interessantes. Eram criaturas feitas por Deus. Eu queria conversar com Ele sobre o que Ele havia feito. Deus, o que o Senhor vê no homem atrasado para pegar seu voo? E o da cadeira de rodas? Como o Senhor vê o coração dentro daquele corpo alquebrado? Ao invés de olhar para as pessoas com faces na multidão, eu pedia para vê-las com os seus olhos e respondia com orações de 1 minuto. Deus, quero te conhecer nesse aeroporto. Ninguém sabia dessa conversa mental que eu estava tendo com Deus. E eu estava começando a gostar dessas trocas. No restaurante, peguei o último lugar disponível no bar, que estava cheio de viajantes com bagagens de mão. Ao subir na banqueta e olhar para os lados pelo cardápio laminado, notei o homem sentado ao meu lado. Ele parecia alguém com idade para aposentar-se, mas estava vestido como um empresário. Fui atraída para ele da maneira como somos atraídos a alguém totalmente indiferente de nós, mas com quem sentimos uma estranha conexão. Talvez eu deva compartilhar os evangelhos com este homem, pensei. Fiz meu pedido e abri meu livro, tentando me concentrar na leitura enquanto permanecia alerta para o que me parecia ser um toque de Deus. 10 minutos depois, quando a garçonete trouxe meu pedido juntamente com o do homem ao meu lado, notei que havíamos optado pelo mesmo prato. Fiz um comentário desajeitado sobre a comida, procurando uma maneira de começar uma conversa. Mas minha voz, talvez baixa demais pelo nervosismo, perdeu-se em uma rajada de anúncios do sistema de som do aeroporto. Ele não me ouviu. Voltei ao meu livro, resignada a ter entendido errado as deixas de Deus. O livro que eu estava lendo explorava o conceito de permanecer na videira, ilustrado em João 15. O autor usava a noção do enxerto das plantas para ilustrá-lo. Após horas de apresentações aos clientes, com os pés latejando, minha mente era incapaz de absorver as palavras. Eu lia e relia o mesmo parágrafo, mas não compreendia. E subitamente veio uma sugestão à minha mente. Peça que o homem ao lado explique a você. Ai, pensei. Por mais que eu quisesse ouvir de Deus, eu sabia que humanos, por vezes, ouvem errado e pensam que seus devaneios são a voz divina. O que fazer? Falar com um homem e me arriscar a passar vergonha e criar uma situação constrangedora?
Ou não falar com ele e me arriscar a perder o que poderia ser a resposta de Deus à minha oração para encontrá-lo naquele aeroporto? Bem, pelo menos não o verei nunca mais, pensei, e decidi falar com o homem. Com licença, eu disse muito mais alto dessa vez, quase gritando, para compensar meu nervosismo. Ele se assustou. Sim, respondeu erguendo as sobrancelhas como chefe autoritário de algum recém-formado. Você sabe algo sobre enxerto? Gaguejei. O quê? Ele perguntou. Oh, não. Eu teria de repetir tudo. Aquele executivo sequer parecia saber o que a palavra significava. Enxerto, senhor. Sabe algo sobre enxerto? Meu rosto queimava de tão vermelho. Engraçado você perguntar isso, ele comentou. Vi seus olhos se encherem de lágrimas. Meu coração começou a acelerar. Eu me formei em agricultura na faculdade, com especialização em enxerto. Tenho uma empresa de equipamentos agrícolas. Mas me afastei do que realmente amava. Agora, eu tinha certeza de que estava ouvindo o meu coração e não somente sentia as batidas. Ele se ajeitou em sua banqueta, tirou os óculos e esfregou os olhos. E passou a explicar entusiasmadamente os detalhes de como os galhos de uma árvore são enxertados em outra, como se estivesse me contando uma história empolgante. Mostrei-lhe o parágrafo do livro e lhe fiz algumas perguntas. Ele fez tudo ficar tão claro. Não tenho certeza se fiquei mais surpresa de que a sugestão de falar com aquele homem tivesse realmente vindo de Deus, ou se foi por Deus ser pessoal o suficiente para me encontrar naquela banqueta do restaurante do aeroporto. Aparentemente, Deus também está alcançando aquele homem enquanto ele comia seu hambúrguer com batatas fritas. Ele me agradeceu após nossa conversa como se tivesse sido relembrado do seu amor juvenil por plantas e por enxertos. Um amor que precisava ser redescoberto. 12 anos depois, essa conversa continua sendo minha viagem de negócios mais memoráveis até hoje. Não me lembro do lugar para onde eu tinha ido nem de quem encontrei. Lembro-me dessa viagem unicamente porque me senti vista e ouvida por Deus. Deus apareceu quando eu estava de terninho e salto alto e piscou para mim. Compartilhamos um segredo. Naqueles dias de apresentações e clientes, planilhas e reuniões por telefone, o Senhor estava sussurrando: quero me encontrar com você aqui. Aquilo que eu antes teria considerado perda de tempo, conversar com Deus em meio a um dia cansativo, tornou-se ao contrário, alimento para o meu coração faminto. Foi um presente de invisibilidade durante uma temporada na qual o meu trabalho consumia toda a minha atenção durante o meu expediente. A moeda de Deus é a comunhão, um relacionamento que cresce e se aproxima. Um relacionamento que é cultivado quando ninguém está olhando. Um relacionamento que não é acessado apenas quando sentirmos a necessidade da sua ajuda, mas em todos os momentos isolados que pontuam nossos dias cheios de compromissos. Trata-se de uma profundidade de relacionamento que alimenta o recipiente de maneiras que a produtividade e as realizações não podem reproduzir. Que desperdício! Que lindo desperdício! Por que este desperdício? Uma condenação em forma de pergunta. É uma das frases mais poderosas da história de Maria, dita pelos que a observaram derramar uma fortuna sobre os pés de Jesus. Ela já se acostumara aos olhares de desprezo dos religiosos, mas aqueles eram os amigos de Jesus. A condenação deles talvez fosse mais desconcertante para ela. Entretanto, Maria já havia passado por aquilo, frustrando os que valorizavam sua produtividade mais do que sua paixão. Ela já havia sido criticada pela irmã Marta por desperdiçar tempo aos pés de Jesus, mas Jesus a havia elogiado por sua escolha. Ela já havia descoberto o que realmente importava e estava transformando isso em um hábito, revelando seu amor e ofendendo os que não eram capazes de lidar com o seu desperdício. Por que este desperdício? Eles perguntavam. Suas palavras os impediam de expressar um amor que eles provavelmente temiam tanto quanto desejavam.
Eles também haviam estado próximos de Jesus. Haviam descoberto que existia algo indescritivelmente diferente naquele homem, mas estavam aparentemente presos aos antigos padrões que tratavam aquele tipo de devoção como desperdício. Agora que ela havia demonstrado o que mais valorizava, todos sabiam que ela era diferente. Certamente, tamanha extravagância deveria ser desperdício, afinal de contas, o que ela teria em troca daquilo? Desperdício no conceito deles, algo precioso no conceito dele. Onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez, para a memória sua. Mateus 26:13. Jesus aplaudiu a escolha de Maria e nos convida a fazer o mesmo hoje, viver em amor extravagante, até mesmo e talvez especialmente em nossa invisibilidade. A doação escondida e extravagante a Jesus, às custas de serviços cristãos produtivos para o público, será sempre algo ofensivo. Sim, até para os cristãos. Sim, isso pode ser constatado em toda a palavra de Deus. Leia os versículos abaixo, de olho nesse amor extravagante e sem limite, que talvez aconteça às custas de produzir algo para o Senhor. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Salmos 26:8. Sua casa é rica, é onde Deus está. Fique por ali só um pouquinho, mais do que você costuma ficar. E ao longo do tempo, não parecerá mais estranho organizar sua agenda em torno do tempo que você passa ali. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Salmos 27:4. Quando formos para o céu, não descobriremos um novo e misterioso anseio por Deus. Treinamos e cultivamos isso aqui. Fomos feitos para isso. Desperdiçar tempo em sua companhia, sentar-se a seus pés, não é tolo desperdício de tempo, é treino de força para o céu. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas 10:42. Jesus disse isso sobre a mulher que abriu mão de produtividade e se arriscou a ser criticada para sentar-se com ele e aprender dele. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Deuteronômio 6:5. A invisibilidade transforma trabalhadores zelosos em pessoas que amam a Deus. Para continuar amando, devemos resistir à cultura. Para resistir à cultura, precisamos continuar amando. O escritor Henry Nouwen descreveu isso da seguinte maneira: quanto mais me afasto do lugar em que Deus habita, menos sou capaz de ouvir a voz que me chama e mais me embarço nas manipulações de jogos de poder do mundo. Em algum momento, derramar as economias de sua vida nos pés de Jesus tornou-se uma decisão fácil para Maria. Render-se ali. Ela não o fez por obrigação ou culpa. Ela o fez por um amor extravagante e arrebatador. Ela estava perdidamente apaixonada. 1,5 décadas depois, meu verão no acampamento das Adirondack, a rotina dos meus dias de maternidade não mudou tanto assim. Ainda segue um padrão e ainda é repetitiva. Acordar, preparar o café da manhã, arrumar tudo depois do café da manhã, preparar o almoço, arrumar tudo após o almoço, planejar o jantar, arrumar a mesa para vários corpos esfomeados, tirar a mesa, voltar ao início. O mesmo jeans são usados, lavados, dobrados e usados novamente várias vezes na semana. As fraldas acabam no mesmo dia em que chega o novo lote. Alguns usariam uma palavra como encurralada para descrever uma existência como essa. Confesso que tenho dias de fraqueza em que me sinto tentada a fazê-lo também. Lágrimas de ex-órfãos caem, corações são simultaneamente transformados e o bebê aprende uma nova palavra. Tudo nas 8 horas que ninguém vê. Mas estes são apenas os poucos minutos entre as longas horas varrendo o chão, apagando as luzes, amarrando os sapatos e limpando saliva. Isso é tudo? É a pergunta que me vem à cabeça. Meu dia pode parecer diferente do seu, mas desconfio de que a mesma pergunta o assombre.
Aos 22 anos, antes das crianças, eu estava falando sobre Jesus a alunos do 2º grau, futuros agentes de transformação do mundo. Histórias de vidas transformadas faziam valer a pena as longas horas de verão no salão de jantar e as tardes de trabalho administrativo no ministério durante a semana. Minha vida tinha propósito, um propósito que eu era capaz de medir a partir de cada vida. Hoje, com 6 filhos, eu poderia fazer o mesmo e treinar a mim mesma daquela maneira, descobrindo as histórias que fizeram o tédio valer a pena. Aquele momento da tarde, quando vejo minha garotinha sentada ao piano, compondo uma canção baseada em sua Bíblia, me faz pensar: há algo além de fraldas sendo mudados aqui. Pelo menos, não estou desperdiçando meu tempo. Quando vejo 4 deles com diferentes histórias dolorosas, deitados de costas no trampolim, rindo, gritando e pulando, esqueço quanto tempo levou para preparar o jantar. Talvez você faça o mesmo. Passamos nossos dias, você e eu, atrás de histórias como estas, que fazem tudo valer a pena. Estamos constantemente atentos para encontrar nossas maneiras de infundir em nossa vida corriqueira um impacto mensurável. Nós nos agarramos aos pequeninos sinais de que as nossas atitudes fazem a diferença, deixam uma marca na terra, seja nas conquistas brilhantes de nossos filhos, na promoção do trabalho ou no ministério que iniciamos. Ser pais parece valer a pena, especialmente quando vemos nossos filhos florescerem. E o negócio ou o ministério parece merecer nossos esforços quando está crescendo. Mas e se o verdadeiro objetivo de deixar nossa marca na terra seja reverberar no céu? E se houver uma possibilidade de impactar o coração de Deus com as nossas devoções invisíveis, que exceda em muito esse momento de tentar fazer a diferença? As horas corriqueiras podem superar aquele único momento da semana de fazer a diferença se nelas encontramos a Deus e nos derramamos aos seus pés. E se no meio da rotina pudéssemos desperdiçar e agir como Maria aos pés de Jesus? Se a visão do que nos está disponível sentar-nos a seus pés no lugar oculto ficam inquietos, essa inquietude é poderosa o suficiente para nos fazer começar novos projetos, fazer trabalho voluntário, montar fundações, mergulhar em novos ministérios. Muitos grupos pequenos são iniciados, blogs são escritos e livros publicados por pessoas que estão ansiosas para sair do esconderijo. Tudo isso pode ser algo belo no tempo de Deus, mas fora de hora apenas perturbará a inquietude e a ansiedade pela próxima dose. Nós nos tornamos caçadores de emoções que perdem a maior emoção. Treinamos a nós mesmos para satisfazer-nos com pouco. E assim, Deus nos sussurra: não saia deste lugar oculto e corriqueiro. Não monte a fundação, não busque um novo ministério, não se defenda dos críticos, não comece o próximo blog ainda. Encontre-me aqui. Temos cada minuto do dia para sentir a mão de Deus em nossas costas e seu hálito como uma brisa em nossa pele, gentilmente nos despertando. Sua beleza está próxima, desconcertantemente próxima. Temos cada minuto do dia para nos lançar aos seus pés, a fim de alcançar a morada, vê-lo e conhecê-lo. Precisamos nos permitir a quietude e as perguntas. Precisamos nos inclinar para perto e não para longe daquilo que pode vir da invisibilidade dolorosa em Deus. Fomos sequestrados. O armário, o canto, o lugar onde fomos escondidos da multidão, é onde o sussurro de Deus se torna um contato transformador com o amor divino. Todas as salas de espera da vida, os lugares de desperdício, nas quais a única pergunta é: quando vou conseguir sair daqui? São os lugares onde Deus gosta de revelar-se a nós. O desperdício do amor extravagante que derramamos aos pés de Jesus nunca é perdido. Aquele amor nos expande, não nos diminui. Não fomos feitos para dosar nosso amor. Fomos feitos para a extravagância.